Fala pessoal, deixa eu arrumar meu microfone aqui, vamos lá, rapidinho. Acho que assim já dá. Fala pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Lâmpada Diária. Uma satisfação, um prazer muito grande receber aqui por mais um dia para a leitura da nossa Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. A minha está aqui, já pega a sua em mãos aí e vamos iniciar. Lembrando que a gente sempre faz a leitura aí, tenta fazer, né? Sempre na Almeida atualizada, ok? Mas dá para você acompanhar qual você tiver aí. E eu te convido para mais um dia lermos a Palavra do Senhor, seja no notebook, seja no tablet, no seu celular, de maneira digital, seja na Bíblia, no papel. O importante é que possamos ler juntos a Palavra do nosso Deus. Meus amados, é isso então. Hoje o nosso episódio é o de número 211, graças a Deus, do Lâmpada Diária. O Senhor tem nos abençoado daqui. Hoje nós leremos lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, dando continuidade à nossa leitura, capítulos 25 e 26 de 2 Crônicas. Como é que você está? Como está a sua família? Espero que tudo bem. Lembrando que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom em todos os momentos. Independente das circunstâncias que nos cercam, o Senhor Jesus Cristo nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tenha de bom ânimo, esteja grato, sejamos nós sempre felizes, porque a paz que excede todo entendimento habita em nós. Tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo por mim e por você. E o Espírito Santo de Deus que agora habita em nós também nos capacita, nos fortalece a vencermos também o mundo, porque afinal de contas somos estrangeiros aqui nesse local, nesse lugar, não pertencemos a esse lugar. Nós pertencemos a Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Eu te convido a orar junto comigo. Vamos levar as nossas orações ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Salvador, ao Senhor das nossas vidas. Feche os seus olhos junto comigo e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por mais esse dia que se inicia. Obrigado pela minha vida, pela minha família. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pela sua família. E obrigado pela nossa família ao redor da terra, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Assembleia dos Santos que se encontra, Pai amado, em toda a terra. Muito obrigado pela vida, Pai amado, de cada um daqueles, ó Pai, que creem no Senhor e que o servem. Muito obrigado também por aqueles que haverão de ser acrescentados pelo Senhor, que haverão de ser salvos pela Tua graça e misericórdia. Obrigado, ó Pai, em falar nisso, nesse assunto de graça e misericórdia. Obrigado, porque o Senhor tem nos dado muita graça e derramado sobre nós muita misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado por mais uma oportunidade de ler a Tua Palavra. Perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos pecados, Senhor Jesus. Advoga por nós. Limpa as nossas vestes, ó Pai. Nos perdoa por qualquer tipo de pensamento, palavra, situação, de atitude, onde nos opomos ao Senhor e fazemos aquilo que entristece o Teu coração. Que a nossa mente seja Tua, que o nosso coração seja Teu. Nossos pensamentos, sentimentos, emoções, sonhos e planos, que possamos andar no propósito de Deus. Abra os nossos olhos, Pai, para que possamos ver. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz, entender a Tua Escritura, nos dá sabedoria. Em nome de Jesus, seja conosco. Abençoe meu irmão onde ele estiver. A Tua graça seja conosco. Amém e amém. Glórias a Deus. Toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos lá então, pessoal, a aguinha já está no jeito. Molhar o bico. Vamos começar então, 2 Crônicas, no capítulo 25, verso 1, Nova Almeida atualizada. Vamos que vamos, vamos lá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã,
e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs, segundo as suas famílias, sobre chefes de 1000 e chefes de 100. Por todo Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Ele é o dono, né, meus amados, do ouro, da prata, de tudo que existe, todas as riquezas, sejam as limitadas, finitas, ou eternas e verdadeiras e infinitas. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles, ficando muito irritados com o povo de Judá, voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e, conduzindo seu povo, foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Coragem mesmo e fé, né? Imagina sendo para uma guerra, né? Ter a audácia de dispensar guerreiros, mas confiando na voz do Senhor, do que o profeta, o homem de Deus, tinha lhe dito. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora para que não fossem com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá. Olha isso, que trairagem, hein? Desde Samaria até Bet-Horon, mataram 3.000 e levaram muitos despojos. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso, porque teríamos de matar você? Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao seu conselho. Né, meus amados? Acabei de falar. Teve fé, foi pra guerra, dispensou guerreiros. E me faz uma lambança dessa. Ganhou a guerra, pegou os esportes e trouxe outros ídolos, outros deuses para a terra de Israel. Gente, me ajuda, Senhor. Verso 17. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Querendo fazer uma aliança, né? Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho para você se gloriar. Agora fique em casa, porque provocar o mal que trará somente desgraça para você e para Judá. Mas Amazias quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel. Ouviram, né? Por propósito de Deus, porque tinham pegado os ídolos dos outros povos. E os soldados tiveram de fugir para suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém.
onde derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão de esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus com Obed-edom, os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques. Porém enviaram homens atrás dele até Laques e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto aos seus pais na cidade de Davi. Meus amados, finalizamos aqui o capítulo 25 de 2 Crônicas e vamos avançar para o capítulo adiante, capítulo 26, ok? Só molhar o bico primeiro. Água é bom demais. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 26, no verso 1. E vamos que vamos. Perdão. Vamos lá. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Ok? O rei agora é o rei Uzias. Uzias tinha 16 anos de idade, bem novinho, né? Quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém, muito tempo, meio século. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabené e de Asdod, construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo, e os fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefalá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias homens valentes era de 10.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Verso 14. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para tirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Olha só, hein? Tecnologia a favor do homem, né? Ele tinha máquinas atiradoras de flechas e de pedras de cima das torres, né, do forte onde ele construiu ali na cidade. Verso 16. Isso tudo ajudado, com a ajuda do Senhor. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, como é perigosa a busca pelo dinheiro. Sempre o dinheiro causador dos males do homem. Não o dinheiro, mas o nosso coração, né? Que se apaixona pelo dinheiro e faz dele um ídolo no lugar do nosso Deus. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado. Dinheiro é bom simplesmente para nos servir nas nossas necessidades. Mas ele não é nada bom quando nós começamos a servi-lo, a colocar ele acima de Deus, colocar ele acima de todas as coisas. E o pior de tudo, sabe o que é? Que quando isso acontece, geralmente os homens não enxergam, as pessoas não enxergam que estão fazendo isso. Esse é o perigo. Começam a idolatrar o dinheiro, a servir o dinheiro no lugar de servir a Deus. E devagar, de maneira bem sutil, o inimigo vai trabalhando ali no coração do homem, para que ele
vá substituindo Deus em cada área da sua vida sem perceber. E se você fala com ele, fica bravinho ainda, faz beicinho, é complicado. Pensou que ser pastor ia ser fácil, seu Frederico? Não é fácil, não. Mas Deus é bom e Deus dá a sua graça e misericórdia, até porque todos nós precisamos, principalmente e primeiramente eu, que com certeza sou um dos piores pecadores, mas graças a Deus, Deus é bom, gracioso e misericordioso para nos salvar e nos perdoar, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Vamos lá, vamos seguir. Verso 16. Mas os dias eram bonzinhos, um rei fiel, servo do Senhor. O Senhor ajudou, mas depois que os dias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Depois que ele se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, olha lá, culto falso. Como sempre, Caim, né? Lembra, Caim, o pai das falsas religiões, pai dos falsos profetas. Todos esses que são falsos profetas andaram no caminho de Caim, segundo o livro de Judas, segundo o apóstolo João em um dos seus livros, de um dos seus evangelhos, se não me engano, uma das suas cartas, ele diz que Caim era maligno, que as suas obras eram más. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 800 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias. Vocês prestaram atenção no que ele está fazendo? Ele estava prestando culto no lugar de quem haveria de prestar, ou seja, um culto falso. Isso é muito importante. Às vezes não prestamos atenção nisso. É importante prestarmos um culto ao Senhor de maneira que haja prazer nele. De que forma? Obedecendo. O Senhor não quer sacrifícios. Não é que ele não quer sacrifício, mas muito importa para ele obediência acima disso tudo. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes. Tome cuidado. Não tome o lugar de quem é de direito fazer. Filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço, saia do santuário porque você cometeu uma transgressão. Isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Lembrando de Saul, que fez a mesma coisa, né? Então Uzias se indignou. Outros que fizeram a mesma coisa foram os filhos de Arão. E outros que fizeram de pior maneira, Safira, né, e seu marido, que também mentiram ao Espírito Santo de Deus. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa, então apressadamente o tiraram dali. E até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram, ele era leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Mas, amados, está vendo a consequência da desobediência? Isso é muito sério. Vocês percebem que ele não cometeu um pecado segundo os nossos olhos, né? Adultério, assassinato, né? Que segundo aos nossos olhos, nossa, não. Ele sacrificou quando não era para sacrificar. Ele estava cultuando ao Senhor e cometeu um erro. Desobedeceu. Meus amados, isso é muito sério. Tome cuidado com isso, né? Obedeça ao Senhor. O Senhor gosta de um culto verdadeiro. E culto verdadeiro é obediência, gratidão. Oferecer os elementos do culto, seja adoração através dos cânticos, seja através da pregação da palavra, seja através da oferta oferta das primícias, da maneira que for, faça de todo o coração, né? Não tente tomar um lugar que não é seu e faça segundo o propósito que Deus entregou a cada um.
Amém, meus amados? Finalizamos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que possamos prestar um culto ao Senhor com muita gratidão, com muita obediência, com muito temor, com muito zelo. E não somente no templo, mas o culto ao Senhor em toda a nossa vida, em todo o nosso tempo. Né? A nossa vida deve ser um culto prestado ao Senhor em todo o tempo. Uma vida de adoração, uma vida de louvor a Ele em tudo que fazemos. Vamos orar, agradecer esse Deus tão maravilhoso, tão precioso que nos deu esse dia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pelo Teu favor que vem até nós, pela Tua misericórdia e graça que são sem fim e que nos alcançam nesse dia. Obrigado pela Tua palavra que é santa, perfeita, meu Pai, maravilhosa, que nos gera arrependimento, quebrantamento, que gera em nós atitudes santas e santificadas que vêm da parte do Teu Santo Espírito. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado em todos os sentidos, em todas as áreas, em todos os momentos. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Eu peço ao Senhor que abençoe o meu irmão e a minha irmã que estão participando junto comigo dessa leitura. Abençoe, Pai, a sua casa, a sua família, seus filhos, seu matrimônio. Abençoe em nome de Jesus o seu trabalho. Seja com eles, que o Teu Espírito Santo traga paz. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que o mundo não consegue compreender, porque os ímpios não conseguem viver em paz, em alegria e tranquilidade, porque não conhecem a Cristo. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, alcançamos uma vida diferente. Alcançamos um patamar diferente de entendimento, de sentimentos, de alegria, de paz, de amor. Obrigado, Pai, que toda a glória, toda a honra seja ao Senhor. Obrigado pela lâmpada diária. Que a bênção do Senhor esteja conosco durante todo o nosso dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu amado, finalizamos em nome de Jesus, que o seu dia seja uma bênção, que você seja abençoado e que você possa andar no propósito do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e sua família em nome de Jesus. Se Deus quiser, estaremos aqui posteriormente para mais um dia de leitura bíblica, para mais um dia de oração na presença do nosso Deus. Que Ele te abençoe e que você também possa servir e adorá-lo da melhor maneira possível. Que a sua vida seja uma prestação de culto perfeito ao Senhor nosso Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau. E se Deus quiser, até a próxima. Vou dar a voltinha agora aqui para mim poder finalizar do outro lado. Tchau, tchau, meu amado. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Tchau, tchau.